Essa primeira mesa terá a mediação do coordenador do Docomomo Brasil, professor doutor Renato Gama Souza. Gama Rosa, perdão. O Renato Gama Rosa é coordenador nacional do Comitê para a Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Unidades de Vizinhanças do Movimento Moderno Docomomo. É tecnologista sênior e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, onde é membro do Núcleo de Estudos de Urbanismo e Arquitetura em Saúde do Departamento de Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz. Coordenador do curso de mestrado profissional em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Nós vamos convidar agora os nossos palestrantes, senhor Rubens Biotto, do Docomomo Rio. Rubens é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Santa Úrsula, com especializações em restauro e urbanismo, denominadas Intervenção em Centros Históricos e Planificação do Território para o Desenvolvimento, ambas no Politécnico de Milão. Foi professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNESA, é sócio-diretor da Henrique Associados desde 2001 e atualmente é vice-presidente de Finanças de Patrimônio do IAB-RJ. Realizou, em 1998, a coordenação do projeto de recuperação e restauro do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 2005, fez a coordenação do projeto de recuperação e restauro dos salões do Cassino e do prédio anexo do Copacabana Palace. Em 2017, foi coordenador do projeto de recuperação do edifício Lúcio Costa. Convidamos também o nosso palestrante, Edson Musa. Edson ocupou o cargo de presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, em 4 mandatos, iniciados em 1992 e concluídos em 2000. Formado pela FAO-UFRJ, o arquiteto e urbanista gaúcho gerencia desde os anos 60 seu próprio escritório, atuando principalmente no projeto de edifícios corporativos. Então, cada palestrante terá 20 minutos para as suas apresentações e depois faremos algumas perguntas, onde as nossas monitoras passarão para distribuir o papel para quem desejar. Ok? Muito obrigada. Alô? Tá ligado aí? Professor Edson, pode ser o primeiro, por favor. Desculpa. É porque eu daqui eu não vejo. Ah, tá. Então tá. Vamos lá. Não, primeiro é você, Rubens. Então. Ó, você que vai passar. Esse esquema de talk show eu não estou muito acostumado, não. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bom, eu sou o Rubens Biotto, do escritório Henrique Minder Associados, um escritório dos mais antigos aqui do Rio, e eu vou procurar mostrar para vocês um pouco da trajetória do escritório, explicar um pouco como é que ele se formou ao longo do tempo, e também depois entrar no assunto nosso, que é com relação à metodologia e organização da produção do escritório, né? Bom, a gente preparou aqui rapidamente uma apresentação, onde nós temos...
Henrique Mendes Associados, escritório dedicado exclusivamente à atividade de planejamento, projeto de arquitetura, interiores, restauro, urbanismo e consultorias relativas a estas especialidades, né? A pessoa jurídica, assim constituída, foi em 64, quando se juntou o escritório do Henrique Mendelin com o Giancarlo Palante, que era um outro escritório de São Paulo, os dois eram paulistas, aliás, o Giancarlo italiano, vivendo em São Paulo, e ainda nessa época foi associado o Valmir Lima Amaral, o Mark Demetri Funducas e o Morrison, o Walter Lawson Morrison. Posteriormente, o Pedro Augusto Vasques Franco e o Luiz Carlos Rodrigues entraram para a sociedade. Atualmente, os sócios do escritório são o Pedro Augusto e eu que tocamos o escritório para frente. O arquiteto Valmir pertence ainda ao quadro dos associados como consultor. Temos umas fotos históricas aqui. Esse aqui, né? Desculpe o mau jeito. Bom, o Mendelin, na época da constituição do escritório, esse é o Palante, o Giancarlo Palante, quando se associaram em São Paulo. O Mendelin vem para o Rio em 1945, justamente quando ele venceu o concurso público do conjunto do Itamaraty, e constitui o escritório aqui no Rio. Esse aqui era a associação inicial, o Mendelin, o Funducas, o Valmir. O Pedro Augusto foi em 66 que ele entrou, e o Morrison desde o início do processo do escritório. Ainda que era o escritório do edifício da Avenida Central, o escritório inicialmente funcionou na Nilo Peçanha, e depois, com a construção do edifício da Avenida Central, que é projeto do escritório, em 56, eles se estabeleceram lá. Aqui uma foto um pouco mais atual, com a entrada do Luiz Carlos, na década de 80, e hoje, atualmente, os sócios remanescentes aqui do time, né? Bom, aqui é vamos dizer, uma breve indicação das datas, desde a época de nascimento do Mendelin, a época da formação dele, que foi em 32, a constituição do primeiro escritório dele em São Paulo, que foi em 33, e depois toda a atuação profissional dele em São Paulo, até justamente a vinda dele para o Rio de Janeiro, em 45, onde ele constitui o escritório aqui no Rio. Enfim, organiza aqui uma série de eventos, como a primeira exposição do artista Calder, aqui no Rio de Janeiro, foi através do Mendelin que trouxe o Calder para cá, para mostrar o trabalho dele, e a fundação do escritório do Mendelin com o Palante em 55, e aqui uma sucessão de datas de atividades, inclusive como professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio em 62. A constituição do escritório, formalmente, como constituído até hoje, Henrique Mendelin Associados, escritórios arquitetos associados, a partir de 64, e que segue, portanto, até hoje. A data de falecimento prematuro do Mendelin, do Henrique Mendelin, em 71. Na época, os associados decidiram manter o escritório atuante, e da mesma maneira como foi constituído inicialmente, assim como o Mendelin capitaneando, né, como o nome dele sendo mantido. Bom, aqui é uma premissa já do escritório, que dizendo o seguinte, quer dizer que a gente entende que arquitetura, urbanismo são atividades abrangentes demais para serem totalmente dominadas por um só profissional. Que contratos e projetos, bem como as operações do escritório, não devem ficar na dependência da presença de um ou mesmo na sobrevivência de um único profissional. Por isso que o escritório, baseado nessas colocações, assim, organizou toda a estrutura do escritório na experiência e aptidões dos titulares que o compõem, na certeza que essa é uma melhor solução para garantir a qualidade e continuidade da atuação profissional. A prática, né,
desenvolvimento dos trabalhos dos titulares, participam ativamente em maior ou menor grau, vamos dizer assim, em todos os projetos, desde a sua fase inicial, análise e conceituação inicial, até o acompanhamento das obras. No desenvolvimento dos projetos, dependendo do tamanho, essa criada uma força técnica conforme a carga de trabalho prevista para aquele momento. Nos casos de maior envergadura, é designado um arquiteto coordenador com experiência apropriada e montado uma equipe independente exclusivamente para a execução do serviço, mantendo-se, porém, a responsabilidade dos titulares já delineadas, né? Aqui, a gente vai falar como é que a gente está organizado, que é com relação ao desenvolvimento dos trabalhos, dizendo o seguinte, que o projeto de arquitetura e urbanismo, e estamos falando assim principalmente para os alunos, são desenvolvidos, que a gente chama pelo sistema de abordagens sucessivas. O que significa isso? Que cada fase desenvolvida dentro do escritório e pelo projeto é submetida, vamos dizer, à aprovação do cliente ou do contratante, e assim, com o objetivo desse processo é proporcionar à contratante a oportunidade de avaliar em conjunto e em tempo hábil todos os elementos críticos dos trabalhos, incluindo a viabilidade econômica no fim de cada fase. Assim, será permitida a incorporação do projeto global aos ajustes eventualmente necessários, antes de se ter alcançado um estágio em tais alterações não sejam mais viáveis ao longo do tempo e de custos. Em casos assim de grandes dimensões, de terrenos de grandes dimensões e programas muito variados, normalmente a gente sugere que sejam feitas recomendações, recomendada investigação prévia de alternativas, né? Que esses estudos, então, deverão permitir a avaliação comparativa de diferentes soluções, facilitando a contratante a definição das linhas gerais a nortear o projeto, gerando informações que servirão de base para a contratação dos projetos de arquitetura e complementares de engenharia, que são estruturas, instalações prediais, etc. Esse procedimento conduz a um desenvolvimento rítmico e coordenado, permitindo que a previsão do cumprimento de prazos e a sintonia dos projetos complementares. Normalmente, vamos dizer, esses estudos iniciais, eles facilitam muito e compensa, vamos dizer assim, a redução dos serviços depois no desenvolvimento do projeto como um todo. Aqui a gente juntou aqui um pouco das imagens, vamos dizer, ao longo de vários anos. Eu não queria precisar muito a época em que esses projetos foram feitos, mas, assim, vamos falar em décadas de 40, 50, 60 e 70, né? Principalmente. Então, tem aqui esse primeiro exemplo foi uma casa, uma residência em Petrópolis, que ganhou o primeiro prêmio na primeira Bienal de São Paulo, na década de 50. Depois a gente tem a Congregação Israelita de São Paulo, a CI, que foi construída em São Paulo. Aqui a Hebraica, aqui no Rio. O estudo do Copan, na frente do edifício Copan, em São Paulo, que depois originou o próprio nome do edifício do Niemeyer. Esse era um hotel da Panamérica, se não me engano, a ser feito ali. O projeto do concurso de Brasília, que o escritório participou e obteve o 5º prêmio na colocação. O edifício do Banco de Londres, feito em São Paulo também, foi em 59. Aqui estudos do Hotel da Praia Vermelha, também eram da bandeira da Pan-Americana. O edifício Três Leões, também construídos em São Paulo, residencial. Aqui no Rio, vocês devem conhecer, que era a Sinagoga da Área, ali em Botafogo, que tem um sistema construtivo muito interessante, que essa é uma grande laje em concreto
com tirantes metálicos que suportam essa curvatura, como se fosse uma grande tenda no deserto. Estudos para o Banco da Lavoura em São Paulo, na Paulista. Esse aqui é o Citibank de Recife, que foi construído. O Shopping Copacabana, que é um complexo grande de shopping na parte de baixo e residências de vários tamanhos na parte de cima. O Citibank de Belo Horizonte. Aqui um concurso da Vale do Rio Doce, também um concurso que teve uma boa pontuação também, acho que foi o primeiro prêmio, o terceiro prêmio. O edifício da Avenida Central, que acho que todo mundo conhece, foi um edifício bastante importante até hoje no centro da cidade. Os edifícios aqui ao lado, que é o antigo BEG, Banco do Estado da Guanabara, e depois o Banerj, que são essas duas imagens aqui, que é um edifício também com bastante, vamos dizer, conhecido no centro do Rio. Aqui foi um concurso do Lloyd, o concurso da Marinha Mercante, que tinham 2 edifícios também ao lado da área portuária. Está adiantando. Tem outro? Pode passar lá de dentro. Bom, tem mais algumas imagens aqui que a gente pode mostrar para vocês. Isso a gente fez um apanhado assim, para dar uma panorâmica geral e falar principalmente da produção do escritório nos últimos, vamos dizer, nesses 50 anos de produção de atividade do escritório, da diversidade de programas e da diversidade de projetos que foram desenvolvidos dentro do escritório. Por que é importante isso? A questão da diversidade também está relacionado com essa questão da metodologia e produção desses assuntos dentro do escritório, e a gente tem uma espécie de receita, vamos dizer assim, de atividades e de ações. Obrigado, hein? Receita de atividades de como que a gente desenvolve essas coisas dentro do escritório, né, a partir do momento que isso entra. Aqui, só para completar, também o pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza, a Embaixada da Holanda em Brasília, isso era um estudo para o Banco Safra, também na Paulista, em São Paulo, uma outra sinagoga aqui no bairro Peixoto. A área de hotelaria, o Intercontinental do Rio, o Sheraton também, ali na Niemeyer, as casas de hóspede, que a gente chama em Carajás, que era um complexo bastante grande, quase um hotel, Hotel Intercontinental de São Paulo, esse era o Intercontinental de Brasília, que depois, no final, não foi feito. Ali a área de Porto Real, que era uma área muito complexa, que você tinha residencial, marina, casas, e também na parte central também tinha uma área hoteleira sendo desenvolvida, pousada e hotel na parte de cima. A fábrica da Souza Cruz, em Uberlândia, que também recebeu um prêmio do IAB à época, como projeto, enfim, foi distinguido como um bom projeto da área industrial. A fábrica da IBM em Sumaré. A área de jornais, a gente teve uma especialização bastante grande, né, em se construir parques gráficos de jornais, um JB, que fica ali, que hoje foi transformado no INTO, o jornal O Dia, ali em Benfica, o antigo jornal do Globo, foi o primeiro parque gráfico do Globo, feito e foi demolido agora há pouco tempo para ser transformado num outro edifício, o Correio Brasiliense e o jornal A Gazeta. Na área também de planejamento urbano, como centros, o Distrito Industrial e o Núcleo Urbano de Bacabeira, no Maranhão, um pouco de residenciais, Jardim Botânico, Ilha do Governador, prédios especiais como o da Optiglobe, Data Center e o Centro de Pesquisa na PUC,
área de retrofits e restauro, salões do cassino, retrofit do edifício da Previ, o edifício Marques dos Reis, o jornal O Lance, também ali ao lado da prefeitura, a recuperação das fachadas do Hotel Glória. E aqui uns desses edifícios especiais da área de tecnologia, tanto edifícios administrativos quanto grandes galpões industriais, feitos ali no fundão, FMC Technology, Sotrec, num novo edifício do jornal Lance, os estudos para o hotel do Parque Olímpico, que acabam também não sendo feito. E, por último, como último slide, e assim como um grande prazer para o escritório, é retornar a fazer um retrofit de um edifício feito há 50 anos atrás, que foi justamente o edifício do BEG, do Banerj, que hoje foi comprado pela Alerj e vai ser transformado, então, em escritórios dos deputados, e um projeto interessante que a gente está desenvolvendo nesse momento, que é um centro de convivência e praça de alimentação, utilizando-se containers marítimos. Já finalizando, a gente tem aqui uma fórmula que é como que a gente desenvolve as coisas dentro do escritório. Claro que, primeiro, seria a organização, método do escritório, etapa sucessiva de aproximação, formalização do contrato e prestação de serviço. Normalmente é o que a gente não consegue fazer no primeiro momento. Tenta fazer, mas nunca consegue. Depois, conhecimento do problema, análise da legislação pertinente, desenvolvimento do programa junto ao cliente, recomendações sobre as áreas de terreno disponíveis, consolidação do programa proposto, estabelecimento das etapas de trabalho junto ao cliente, dimensionamento do volume de trabalho, criação de lista de todos os desenhos a serem produzidos e previsão de HH, dimensionamento da equipe, grupo-tarefa para desenvolver as etapas a serem contratadas e elaboração de cronograma de ações. Estudos iniciais com equipe reduzida na discussão sobre o partido e conceituação do projeto, recomendações na contratação dos profissionais para desenvolvimento dos projetos e disciplinas complementares, elaboração do plano de desenvolvimento ou master plan, quando é necessário, estudo de viabilidade, estudos preliminares e coordenação, principalmente das equipes de consultores contratados. E aqui entra uma coisa que é a estimativa preliminar de custos de obra, já nessa primeira etapa, que é um gancho, porque eu vou falar depois para finalizar o assunto com relação ao ensino de arquitetura. Consolidação do EP, reforço do número de arquitetos no grupo tarefa para desenvolvimento do anteprojeto, estimativa de custo, normalmente para balizar o desenvolvimento do projeto até aquele momento, elaboração dos projetos de legalização, isso aí pode ser feito antes ou depois do anteprojeto, dependendo do tipo de trabalho e da complexidade. Novo reforço aqui no número de arquitetos do grupo tarefa para desenvolver as etapas finais, projeto executivo, detalhamento, principalmente, lista de materiais, caderno de encargos, custo de obra, as-built e encerramento do contrato. Aqui a gente faz uma analogia das etapas apresentadas com o ensino de arquitetura para os cursos de arquitetura. A gente entende que alguns desses itens que são no desenvolvimento normal dentro do escritório poderiam ser mais desenvolvidos dentro dos cursos de arquitetura e, de certa forma, sempre junto aos alunos da cadeira de projeto. Ou seja, conhecimento do problema e proposição de temas pertinentes, isso desenvolvido junto com o aluno. Elaboração do programa de áreas e fluxograma, isso eu acho que é uma parte também que a gente desenvolve pouco dentro das universidades. Escolha do sítio e área de intervenção também se discutindo com as turmas. Análise da legislação sempre, estudos iniciais e conceituação do projeto, estímulos ao trabalho de equipe, desenvolvimento integrado com as disciplinas complementares, sempre utilizando os consultores nas áreas de estrutura, instalações, para que dê suporte ao aluno, para que ele possa desenvolver na integridade o projeto que ele está fazendo. Avançar, se possível, no desenvolvimento dos estudos, porque, normalmente, os estudos se param sempre nos estudos preliminares. A gente nunca vai além disso. Então, talvez um pouco mais avançar no anteprojeto e noções de detalhamento, que eu acho que isso é uma coisa que falta também na maioria dos cursos.
E aqui um elemento que é noções de custo de obra como um dos elementos definidores do desenvolvimento do projeto, porque sem isso, na vida real, a gente não faz nada. Avaliação do desenvolvimento do empenho individual e em equipe e análise crítica dos resultados obtidos em conjunto com a turma. Em linhas gerais, era isso que a gente queria apresentar para vocês. A gente finaliza só com uma frase aqui que é do Mindlin, que nos norteia até hoje dentro do escritório. O projeto, desde a escolha do partido até a elaboração do mínimo detalhe, é o resultado de um contínuo trabalho em equipe. Isso implica em que todos os que dele participam sintam a completa liberdade para exprimir as suas opiniões e suas objeções no terreno de cooperação efetiva, no qual o objetivo não é a glorificação individual, e sim a obra de arquitetura. Mindlin, 1911, 71. Obrigado.